Muito bom dia a todas e a todos. Estamos aqui para mais uma live, começando nossa série que se chama Revelando, aonde eu vou falar um pouquinho para vocês como diagnosticar, quais são os sinais e sintomas e como se formam as gastrites. Tudo isso para a gente chegar num tratamento, em práticas naturais, para a gente conseguir alcançar nossa cura de uma forma estável e a cura dos nossos pacientes. Então, para quem está entrando agora, essa é a nossa série Revelando e vamos falar de gastrite. Bom dia, pessoal que está chegando, muito legal. Nossos companheiros de estudo, né? A gente está numa série muito boa assim de estudo. Eu tô achando incrível assim, né? Mesmo como a distância via lives, como, né, com esses nossos aplicativos de hoje em dia, a gente está conseguindo manter um foco de estudo maravilhoso. Então, vamos lá, gastrite. O que a gente precisa saber? Eu vou tentar dar uma grande passada hoje aqui sobre, né, os principais sintomas, como que se forma, quais são as causas, os hábitos, os alimentos. Vamos ver o quanto que a gente consegue alcançar nessa matéria, né? Então, gente, vou começar. Para quem está aqui nessas lives, né, já faz um tempo, vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês. Isso é muito bom para vocês, para o aprendizado, né? Esse método mais, eu diria, socrático, assim, de questionamento. E é muito bom para mim também ter a resposta de vocês, porque isso também vai me ajudando a ver onde que vocês estão no conhecimento, se vocês estão me acompanhando ou não. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, já para quem já está aqui afiado comigo, né, nos estudos, o que é uma gastrite? Quem pode me falar, né? Você que está assistindo agora, nesse momento, o que é? Você consegue me responder assim de uma forma bem simples, o que é uma gastrite? Bom dia, o pessoal que está entrando. Muito gostoso ter vocês aqui. Gente, o que é uma gastrite? O que quer dizer uma gastrite? Assim, bem simples, na concepção de vocês, assim, né? Do que vocês sabem, estudaram ou, né, sentem que é uma gastrite. O que significa uma gastrite? Inflamação no sistema gástrico, a Simone falou. Muito bom. Muito bom. Uma inflamação no sistema gástrico. Olha que resposta boa, né? Queimação no estômago. Queimação no estômago. Ótimo, ótimo. Lesão no estômago. Importante a gente lembrar. É uma lesão. Também temos uma lesão. Legal, gente. Legal. Agravo de pita, fogo, a Mari falou, né? Ótimo. Então a gente sabe que tem fogo, né? Fogo, agravação de pita, irritação na parede do estômago. Ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Digestão ruim. A princípio, esse é o mais importante, né? Quando a gente olha de fora, ele tem uma digestão ruim. A Val tá falando aqui, queimação no estômago, sim. Olha só. Eu gosto sempre de voltar um pouquinho com vocês, né? Como que funciona isso, né? Eu me alimento, mastigo, macero esses alimentos, né? Pelos meus dentes aqui, e vou engolindo, 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 esôfago, e chego no estômago. Então chegamos no estômago, tudo bem? É aqui onde vai acontecer toda essa mágica, né, que a gente precisa entender, e quando a mágica não está funcionando direito. Porque, gente, a gente precisa lembrar sempre, né, que a fisiologia humana é uma grande mágica, é uma grande, assim, é um grande milagre que acontece diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, assim, né, cada processo bioquímico dentro do nosso corpo é incrível. Isso a gente tem que lembrar, que toda a nossa fisiologia bioquímica, todas as nossas funções, formas anatômicas, teciduais, dos órgãos, é muito incrível tudo isso que acontece.
Então, quando a gente estuda esses processos, eu gostaria que vocês olhassem de uma forma bem atenta, interessada e sempre olhando para a mágica que é, né? É claro que a gente pode falar da digestão, dos processos, tudo como algo bem da mesma forma, né? Assim, bioquímico, fisiológico é isso, as bombas de potássio, secreção do ácido clorídrico, quando não tem. Mas quando a gente vê a inteligência do corpo para não adoecer, e pelo contrário, né, para ter uma função ótima de digestão, de assimilação, tudo isso é muito lindo, é muito, muito lindo. Então, vamos olhar essa mágica que acontece no estômago e entender primeiro como que ela funciona, como ela deveria funcionar e o que acontece quando ela começa a entrar em desequilíbrio. Porque se a gente for assim, parar para pensar de uma forma bem ayurvédica, né, bem entrando mais num lugar mais profundo da saúde corporal, a doença ela vem quando essa mágica ela para de funcionar. Quando a gente perde essa inteligência mágica do corpo, quando a gente perde todas essas funções minuciosas, incríveis, quando isso começa a sair do trilho, aí a doença surge. Mas enquanto toda a nossa inteligência celular está funcionando, a nossa saúde está segura, está estável, está potente. Eu gosto muito dessa palavra, né? A gente tem uma saúde potente. Então, qual que é a mágica que acontece? Hoje eu vou usar bem essa palavra. Vamos, né, nas mágicas, então, fisiológicas do nosso organismo. Qual que é a mágica que acontece no nosso estômago? Então, é importante a gente lembrar que... a Celebra Semi está falando aqui, descobri ontem H. pylori, socorro, iniciar tratamento, socorro, H. pylori, vamos chegar no H. pylori. Calma, nada, a gente não vai perder a cabeça aqui, nem o nosso centro, a gente vai estudando com calma, com raciocínio clínico, entendendo, a Ayurveda pode ajudar muito a gente. Então, o que acontece no meu estômago? Primeira coisa, pergunta para vocês, vou perguntar aqui, vocês que já estão, né, terça-feira, 10 da manhã, prontos para estudar, o pessoal que está aqui acompanhando, ou quem é a primeira vez, o que acontece no estômago? Me digam vocês, assim, qual é a mágica que acontece no meu estômago? Pode me falar, livremente, livre, leve e soltamente, me falem o que acontece no meu estômago. Qual é a mágica do estômago? Vamos lá, o pessoal que acabou de entrar já pode responder. Ana Lu, que entrou, Odete, Maria Odete, Caroline, Karine. Ali Habitar, que é minha companheira desde os 7 anos de estudo, hoje em dia é uma médica. O que acontece no meu estômago, gente? O que acontece? Mantendo o eixo. Boa. Digestão. Ó, a Caroline falou digestão, a Simone falou digestão. Que mais? O que eu tenho que acontece no meu estômago? Comi lá, macerei os alimentos, triturei, foi descendo, chegou no meu estômago, desceu, né? Todo aquele arroz com lentilha, arroz basmati, né, que vocês fizeram com todo carinho, com lentilha rosa. Digestão dos alimentos, transformando em nutrientes. Digestão, processa os alimentos transformando em bolo. Transformação. Ótimo, gente. Ótimo. Transforma alimento em energia. Então, é muito importante a gente lembrar que nosso estômago, ele não absorve alimento, na sua grande maioria, né? A gente não tem uma grande absorção, ou seja, uma absorção significativa de nutrientes no estômago. Tudo bem, gente? Não temos uma absorção significativa de nutrientes no estômago. A assimilação de nutrientes vai acontecer, ou seja, a absorção realmente, propriamente dita, vai acontecer depois que eu já passei do estômago, passei, né, pelaquela valvulinha que tem aqui embaixo e desci para o meu intestino, para o duodeno. A partir do momento que o bolo alimentar entra no duodeno, que eu começo realmente o processo de assimilação de nutrientes, de tudo que eu comi. No meu estômago, o que eu tenho a gente pode chamar de emulsificação desse bolo alimentar.
Tudo bem? O que eu tenho é uma grande... É como se fosse assim, eu vou jogar líquidos, bastante líquidos, para isso começar a se fluidificar, a quebrar, a se emulsificar, para deixar pronto para ser digerido pelo intestino. E aí lá no intestino, a gente não vai falar hoje do intestino, mas lá no intestino eu vou ter a secreção, né, de outros sucos digestivos que vêm do fígado, do pâncreas, e aí sim, e também do próprio intestino delgado, e aí sim eu vou ter uma absorção propriamente dita. No estômago a gente ainda não começa, isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa do ponto de vista ayurvédico, a gente não tem uma digestão dos alimentos. Então, relembrando aqui, relembrando, ou para quem está ouvindo pela primeira vez, está tudo certo. No Ayurveda, agora eu vou misturando bastante hoje com vocês, tá? Ayurveda, fisiologia ocidental, contemporânea. No Ayurveda, a digestão ela é dividida em 3 fases. Tudo bem? 3 fases. É simples de entender. E olha como fica simples de entender essa emulsificação quando eu penso nessas 3 fases do Ayurveda. Primeira fase, da boca até a parte distal do estômago. Qual fase que é? Vamos lá, Anne, que entrou aqui, que já está estudando, o pessoal que já está na formação de Ayurveda, está aqui assim, como um apoio, né, do estudo. Qual fase que eu tenho da boca até o final do estômago? Vata, Pitta ou Kapha? Vata, Pitta ou Kapha? Boca até o estômago. A Nutri Valentina Slaviero, muito bem, Kapha. Tudo bem, gente? Então, da boca, toda a trituração dos alimentos até o final do estômago, eu tenho... Boa, Cristina, Simone, né? Está estudando com a gente. Então, da boca até o final do estômago, eu tenho uma fase que ela é regida pelo dosha Kapha. Só vai pegando essa informação. Do final do estômago, parte distal do estômago, até o final do intestino delgado, é uma fase Pitta. Ou seja, onde realmente a gente vai ter esses fogos digestivos que vão absorver os alimentos. E no intestino grosso, a fase distal, né, a parte final da digestão, eu tenho uma fase Vata, que é de separação, né? O Vata ele vai lá, ele separa o que eu preciso terminar de absorver e vai colocar para fora. A gente precisa desse Vata para colocar para fora as fezes. Tudo bem? Qual que é a função? Estudantes de Ayurveda, sejam, né, que já estão estudando com a gente no curso ou que ainda vão estudar, que estão aqui, né, empenhados. Eu acho isso muito louvável, né, gente? Vocês aqui, assim, 10 da manhã estudando Ayurveda, isso para mim é louvável, né? Acho maravilhoso. Então, quais são as funções do Kapha no nosso organismo? Quais são as funções do Kapha no nosso organismo? Quem pode me falar? Mari, que está aqui, Valentina, Nalu, que está estudando também, todo mundo que está, né, que já está mais empenhado no Ayurveda, qual que é a função geral do Kapha no nosso organismo? Lubrificar, Anne, ótimo, lubrificar. Que mais? Líquidos, emulsificar, a Valentina falou. Que mais? Lubrificar, ótimo. Para quem, né, vocês sabem, quem já está me acompanhando ou quem já estuda com a gente, né, no Saúde Elementar, sabe que eu gosto de fazer um grande percurso de conhecimento, né, eu gosto de fazer uma grande costura para a gente chegar com estabilidade de conhecimento, com escopo, né, de conhecimento para o tema que a gente vai estudar, que é a gastrite. Então eu sempre gosto de dar uma base grande para vocês, para a gente não ficar num estudo muito raso, simplório, né? Porque um estudo mais raso, assim... Enfim, vocês não estão aqui para isso, e eu também não, né? Justamente, eu não estou aqui, eu quero dar realmente assim um escopo de conhecimento mais profundo para vocês aproveitar o nosso tempo. Então por isso que eu sempre faço esse desenho mais longo,
para vocês terem uma imagem do que a gente está falando realmente. Então, ó, as meninas falaram lubrificante, lubrificar, líquidos, emulsificar, bonjour. Então é isso. O Kapha, ele vem com uma função de proteger, de dar estabilidade, de lubrificar, de trazer coesão para o nosso organismo. Tudo bem? Então, se eu tenho uma fase da digestão que é regida por Kapha, eu tenho que entender que essa fase da digestão vai ter esses atributos de coesão, de lubrificação, de proteção, de estabilidade. Então, da boca até o final do estômago, eu entendo que vai ser regido por uma qualidade de proteção, de lubrificação, de coesão, de emulsificação. Então, todos esses alimentos que foram ingeridos e estão no estômago agora, eles vão passar por um processo Kapha de lubrificação, de emulsificação, de jogar líquido, de jogar plasma, óleos, esses líquidos, né? Então, pensa nesse alimento que está descendo e ele vai se emulsificando, se lubrificando. É isso que tem que acontecer no meu estômago, tudo bem? É isso que tem que acontecer. Da boca, esôfago até o final do estômago, é isso que tem que acontecer. Legal, obrigado, Marcelo. Muito gostoso receber esse elogio. Aqui no meio da live, né, no meio da linha de raciocínio, muito gostoso. Vamos lá. Então isso a gente já viu o que tem que acontecer. Vamos voltar um pouquinho. Eu vou fazer um samba com vocês aqui, a Ayurveda ciência contemporânea. Quais são as principais causas de gastrite no nosso corpo? Não, eu vou mudar. Calma, gente, calma. Vou mudar. Vou trocar só um pouquinho o raciocínio. O que é uma gastrite? Vocês me falaram. Queimação, inflamação. Quando a digestão não acontece direito, vocês já me falaram isso, né? Então, a gente pode entender gastrite, que é um nome bem genérico, e em geral isso não quer dizer muita coisa, né? Hoje em dia, sim, se a gente for pensar numa medicina contemporânea, gastrite não quer dizer tanta coisa porque é muito genérico, é muito amplo. Mas a gente sabe que a gente tem uma queimação, um estado de queimação gástrica, que pode ou não ter uma inflamação, e a pessoa vai sempre referir uma pirose, né? Pirose é essa queimação mesmo, que pode estar mais na parte baixa do estômago, ou pode estar no estômago inteiro e parte alta pegando o esôfago. Então é importante a gente saber que essa gastrite, na verdade, ela é uma referência, né? A pessoa refere queimação, pirose, fogo, que a pessoa vai ter um estado de desconforto no sentido de queimação. Isso é muito importante quando a gente faz um diagnóstico. Quando a pessoa fala, eu tenho um desconforto alimentar, um desconforto gástrico, quando você está fazendo o diagnóstico, a primeira pergunta que você tem que fazer é: como que é esse desconforto? Porque a gente pode ter diferentes elementos envolvidos. Por exemplo, o elemento fogo. Eu sinto uma queimação, um incômodo, arde, queima. Quando eu tomo café, quando eu tomo álcool, quando eu como pimenta, piora. Ou não, pode ser, eu tenho um desconforto gástrico em pontada. Eu tenho apertos depois que eu como. Ou pode ser, eu tenho peso, eu sinto peso na minha digestão. Então é muito importante a gente ver qual elemento que está envolvido. Nesse momento, a gente está falando de um desconforto gástrico que traz a referência de pirose, de queimação, de fogo. Ou seja, a gente já sabe que tem um elemento fogo. Pergunta avançada. Quem pode me falar qual é o nome de gastrite que a gente consegue, né, correlacionar da gastrite atual que a gente tem, dessas úlceras pépticas, né, com o Ayurveda? Qual é o nome da patologia ayurvédica para gastrite? Pergunta avançadíssima para quem, né, já se preparou, para quem já está estudando há mais tempo. Como é que chama a gastrite? Quem pode me falar? Gastrite na visão do Ayurveda.
Para vocês verem, gente, eu gosto de falar isso assim, para vocês verem como a Ayurveda é uma ciência completa, né? A Ayurveda é uma ciência muito completa. Por exemplo, a gente tem as gastrites detalhadamente explicadas nos livros clássicos de Ayurveda. A gente está falando de livros de 3.000 anos atrás. Olha só. A Maíra falou, é difícil. Sim, é difícil. É só para gerar uma inquietação de conhecimento aqui. Aí a Priscila falou excesso de pita, a Anne falou excesso de fogo. Exatamente. Olha só como é que a gente encontra, né, a referência de gastrite nos textos ayurvédicos. O nome é Amla Pitta. Amla Pitta. Então a gente sabe que é envolvido com pita e a gente sabe que é envolvido com amla, que é acidez. Sabor ácido, né? Então é como se a gente tivesse um pita muito ácido. Um pita muito ácido, amla pita. Quer dizer que o pita, ele acidificou. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente escuta esse nome. Não pensem que uma pessoa, por ser muito pita, por ter muito pita, ela vai ter uma digestão sempre maravilhosa. Nananina não. Não é assim que funciona. Uma pessoa muito pita, inclusive, ela pode sofrer bastante de gastrite. Porque ela fermenta esse pita dela, ela acidifica demais o pita e esse pita começa a agredir a parede do tubo digestivo. Então vamos lá, a gente já sabe que tem a ver com um pita, um fogo em excesso, acidificado, fermentado. Como que a gente enxerga isso na nossa visão contemporânea? A gente tem a parede do estômago que secreta ácidos muito ácidos. Qual é o nome do ácido que é secretado pelas células gástricas? Quem pode me falar? Qual é o nome do ácido que é secretado pela parede do estômago, pelas células gástricas? Quem sabe? Se você está pensando aí, a Maíra falou bílis. Bílis a gente já viu no estudo do fígado que é secretado pela vesícula biliar feita no fígado, né? Então não é bílis. Isso, ácido clorídrico. Ótimo, gente. Ácido clorídrico. Isso. O ácido clorídrico a gente sabe que é um ótimo. A gente está falando do estômago. A gente está falando de gastrites, úlceras gástricas, né? Isso, HCl. Ótimo, gente. A gente sabe que o ácido clorídrico, ele tem um pH muito baixo, ou seja, ele é muito ácido. Vai de 1,5 a 2. Gente, 1,5 a 2 é muito ácido. Se você pegar um pouquinho do seu ácido clorídrico, assim, ó, com uma pipetinha e pingar no olho, você corrói o seu olho. Nem precisa ser no olho, na pele. Então, é muito. A gente está falando de algo muito ácido. Se eu tenho a secreção de algo tão ácido para emulsificar, para começar a quebrar os alimentos, eu preciso, ao mesmo tempo, de algo muito firme e sólido para proteger a parede do meu tubo digestivo, no caso, o estômago. Quem é esse algo muito sólido? Kapha. Eu tenho essa parede sólida do estômago que protege, né, todo o estômago, que causa uma proteção. Então, vocês estão me ouvindo? A Priscila falou, não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês me respondem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Ótimo. Então, beleza. Então, deve ser o seu áudio, Priscila. O pessoal tá ouvindo. Então, eu preciso de algo muito forte para segurar esse ácido clorídrico. Esse algo muito forte é o Kapha, que protege a parede do meu estômago. Agora, veja bem. Esses sucos gástricos que são secretados dentro, né, do meu
do meu estômago para começar a emulsificar e quebrar os alimentos, se eles não tiverem algo que segura, que protege a parede do estômago, um kapha bem forte, e a gente já viu que o estômago ele é kapha, o que vai acontecer com a parede do meu estômago? Não é claro que se a parede do meu estômago tiver mais fragilizada, e agora a gente vai ver o que fragiliza a parede do meu estômago, esse ácido clorídrico ele vai começar a atingir a parede do meu estômago e machucar ela, causando úlceras, gastrites, inflamações, lesões, vai começar a arranhar, a inflamar, a queimar a mucosa, a parede do meu estômago. Isso não fica muito claro. Se eu tenho um ácido jogado lá dentro e a parede não é protegida, bem protegida, esse ácido, claro que ele vai queimar. Numa fisiologia normal do estômago, eu jogo ácido clorídrico e eu jogo também outros componentes que quebram o ácido clorídrico e deixam ele mais básico. E aí tem toda uma reação, que no final eu tenho subprodutos como água, isso tudo eu vou jogando para fora. Então eu tenho aproximadamente, olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem mais ou menos quantos ml eu tenho secretado no meu estômago? Quantos ml são secretados no meu estômago nesse processo digestivo? De líquidos, de sucos gástricos, de ácido clorídrico, de emulsificação, de bases para regular essa acidificação. Quantos ml são jogados na hora que eu me alimento? Comecei a comer lá, meu almoço. Comecei a comer. Ótimo. Comecei a comer. Tudo isso vai começar a ativar esse metabolismo da digestão. Quantos ml eu vou secretar de sucos gástricos para que essa digestão, para que todo esse processo pré-digestivo de emulsificação aconteça. Então vamos lá, quem dá mais? Começamos o nosso leilão de conhecimento, de chutes ou de acertos, só para a gente brincar um pouquinho. Então a Silvia falou 100 ml, a Maíra falou 200 ml, a Simone falou nem imagino, aproximadamente 100 ml, Quem mais? Deixa eu ver se o pessoal do YouTube está falando alguma coisa. Não. O pessoal do YouTube, do Facebook, pode falar também. 80 ml. Quem dá mais, quem dá menos? Estudantes de Ayurveda de 2021. Ia falar uns 300, a Anne. Nalu, 250. Os chutes estão legais, né? Vocês estão... Quem dá mais, gente? Vamos lá, 200, ou depende de qual alimento. A Mar de Elétrons falou 5 litros. A Maria, um coraçãozinho, não sei o que isso quer dizer, é bastante, né? Muito amor. A Mari falou 2 litros. Então, gente, só no estômago, eu tô falando só do estômago, nem intestino delgado, nem intestino grosso. No intestino grosso a gente tem absorção, na verdade. No estômago a gente tem aproximadamente de 1 litro a 2 litros secretados de sucos gástricos. Vai depender da pessoa, do dosha da pessoa. Mas olha só, por que eu estou querendo frisar isso com vocês? Porque eu tenho vamos falar, 1,5 litro, vai a média, 1,5 litro de sucos gástricos secretados no meu estômago, que vão agir muito fortemente. Então, olha só que coisa, né? Por refeição, por refeição, olha que doido, por refeição. É isso que eu estou falando, a mágica, né? A mágica, por refeição, eu tenho aproximadamente 1,5 litro, de 1 litro, 1,5 litro. Somos água, a Marcinha está falando. Então, isso, a Maíra fala, haja kapha para proteger. Agora, gente, olha a mágica, gente, 1 litro, né? 1 litro de sucos gástricos. Agora, se não tiver uma inteligência nesses sucos, se não tiver uma inteligência regendo, imagina o tamanho da besteira que pode acontecer no seu estômago.
Gente, imagina assim, vai, desses 1,5 litro, 900, 800, que seja, 700 ml são ácido clorídrico. Sem uma inteligência, porque o corpo humano ele é muito potente. Nós somos, né? Nós temos muita potência. Se não tiver uma inteligência governando a gente, é uma potência desvairada. É que nem você dar uma motosserra na mão de uma criança. Isso é muito perigoso. E é a mesma coisa, imagina esse tanto de ácido super potente sem uma inteligência governando. O que vai acontecer? Vai machucar o nosso estômago. Batata. Não tem como não. Inclusive a batata é uma coisa que pode machucar o nosso estômago. A batata inglesa, né? Mas, voltando aqui, se não tiver uma proteção e uma adequação desse pH depois que ele foi secretado, do ácido, é claro que vai ser muito perigoso para a parede do meu estômago. É claro, é lógico. Então, se o meu estômago não estiver muito bem protegido, muito bem consolidado na sua estrutura, todos esses líquidos vão machucar a parede do estômago. Não tem para onde fugir. Então agora eu pergunto para vocês quais são os principais motivos de lesão da minha parede gástrica, de lesão do meu estômago. Quais são os principais motivos que a gente começa a abrir uma possibilidade desses sucos machucarem a parede do estômago? Quais são os principais fatores, alimentos, atos, hábitos que a gente tem no nosso dia a dia que levam a uma lesão tecidual gástrica? Estresse, má alimentação. Que mais, gente? Inflamação. Sim, mas o que causa essa inflamação? Excesso de acidez. Sim. Que mais? Beber ao comer, muito importante. Muito importante. Principalmente bebidas gasosas, hein, gente? Essa mania de tomar coisa gasosa, pode até ser água com gás, não precisa ser refrigerante e afins, né? Na refeição, isso é muito ruim. Isso serve também para o esôfago? Também. Vamos falar de uma fisiologia geral. Excesso de gordura, açúcar, mastigar mal, álcool, ótimo. Falta de lubrificação, beber ao comer. Isso, beliscar comidinhas. A Ana Lu tá falando uma coisa, comer toda hora, falta de cafa. Muito importante, gente. Vocês estão falando coisas muito importantes. Olha só como que vocês estão falando. Eu vou tentar pegar esses temas e destrinchar. A gente já tá avançado aqui no nosso horário, mas vamos em frente. Muito gás carbônico, aumenta a acidez. Olha só. Então, primeira coisa, quais são os principais motivos que a gente tem de lesão da parede gástrica? Primeira, a gente tem, né, enumerado como a primeira causa de uma gastrite futura, uma bactéria que chama H. pylori, que alguém aqui já falou, eu diagnostiquei H. pylori. O que eu vou fazer? A H. pylori, ela se localiza na parede, né, nas vilosidades do estômago e começa a atacar a parede do nosso tubo digestivo. Isso gera microlesões, isso vai gerando lesões, onde o ácido começa a atacar nessas lesões. Agora, vamos fazer um parênteses sobre H. pylori, gente. H. pylori, em geral, a maior parte de nós temos H. pylori. Tudo bem? Se for fazer, né? Se for pensar lá e pegar, fazer um exame, a maior parte das pessoas vão ser diagnosticadas, vai ser encontrado, né, a proteína do H. pylori na gente, ou seja, isso vai ser identificado. O que eu quero dizer com isso? Que é mais importante a nossa imunidade do que o H. pylori, tudo bem? Ou seja, quando o H. pylori começa a machucar o seu estômago, é porque a sua imunidade está baixa. É porque as outras bactérias, a sua flora do tubo digestivo não está adequada e está dando espaço para uma proliferação inadequada de outras bactérias nocivas. Por exemplo, H. pylori. Isso eu queria deixar bem claro para vocês. Depois, causas de lesões do tecido gástrico. Que mais? Pasmem, a segunda maior causa é
anti-inflamatórios, não esteroidais, é um tipo de anti-inflamatório. Então, quem toma anti-inflamatório durante muito tempo acaba tendo, né, tem uma reação que o anti-inflamatório ele inibe a produção desses ácidos, desses sais que protegem a mucosa, né, a mucosa gástrica. Então, anti-inflamatório, e depois vem os fatores alimentares e emocionais. Então, as meninas falaram aqui algo muito importante, que é ficar beliscando e comer toda hora. Gente, isso é muito importante. Essa coisa de ficar comendo o tempo inteiro não é legal. Por que não é legal? Imagina, você acabou de almoçar, né? Aí todos esses sucos gástricos, tudo isso, né, sendo jogado dentro do seu tubo digestivo, equalizou o pH, ufa, aí, né, abriu a válvula lá embaixo, começou a descer o bolo alimentar, quando saiu do estômago, mais ou menos 1h30 depois, 2 horas, né, a fase CAFA, aí você vai e pega um biscoito e come. Ah, eu tô com fome, vou comer. Não precisa nem ser um biscoito, uma fruta seca, um damasco, uma tâmara. 1h30 depois, 1 hora depois que você comeu. Aí seu estômago olha pra você e fala: jura que você tá me jogando um belisquinho de novo? Eu acabei de digerir tudo isso que você me mandou. Você tá louco? Vou ter que começar todo o processo de novo. E aí começa de novo. Aí depois de 15 minutos você belisca outra coisa. Então, essa coisa, gente, de você... por exemplo, trabalhar com um potinho de nuts, né, que tá super na moda, fica com um potinho de nuts, vai comendo. Isso é péssimo, ficar beliscando o tempo inteiro, porque você estimula toda essa cascata, né, de sucos digestivos o tempo inteiro. Isso vai machucando a parede do estômago. Tudo bem? Bebidas gasosas, péssimo. Tomar muito líquido durante a refeição, péssimo. Pro Ayurveda, a gente tem fatores bem claros, que é o excesso de alimentos pita, que desequilibram esse pita. Então, muita pimenta, muito sal, muito glutamato, muito pimenta, né, molinhos, esses realçadores de sabor. Tudo isso vai agravando o pita e vai machucando a parede do estômago. Então a alimentação é muito importante quando a gente pensa em gastrite. É o principal, claro, né? No Ayurveda, lógico que todos esses alimentos que deixam o pita mais amla, mais ácido, vai agravando ele. A Anne tá falando aqui, adoro água com gás. Tudo bem. Então toma água com gás no meio da manhã, no meio da tarde. Não toma com as refeições. Vocês sabem qual que é um dos sintomas, um dos sinais de uma gastrite? Na verdade, aí já seria uma úlcera, né, duodenal. Uma úlcera, quando a gente fala úlcera, que rompeu a parede, né? De uma úlcera duodenal. Vocês já ouviram pessoas falando que tem dor no ombro quando tem gastrite? Olha só, né? Na Ayurveda também um dos sinais e sintomas é dor no ombro. Por que tem dor no ombro? Por que as pessoas referem dor no ombro quando já é um estágio muito avançado? Para quem tem úlcera duodenal. Porque quando a gente tem esse rompimento, né, são, claro, pequenos, pode ser grandes rompimentos, mas é muito grave a internação. Mas quando a gente tem pequenos rompimentos, a gente tem elementos que passam pela parede do duodeno, e o duodeno ele já está muito perto do diafragma. Olha só a fisiopatologia, como ela é complexa, como ela é ampla. Quando a gente está muito perto do diafragma e a gente fica estimulando esse diafragma com substâncias tóxicas para ele, como, por exemplo, o gás de uma água com gás, isso é muito importante, eu vou estimular nervos que estão no meu diafragma que sobem até o ombro. Na verdade, é o ombro direito, né? Então, isso começa a dar uma dor no ombro. Por quê? Porque olha aonde que está o problema, né? Lá no seu duodeno, no diafragma. Ou seja, a gente já começa a ter uma fisiopatologia muito mais complexa, que inclui uma fragilidade de kapha, um excesso de pita, e já entrou um vata que está entrando no sistema nervoso e agredindo os nervos. Olha, né, como isso é complexo. Então, a gente tem todos esses fatores alimentares
muito pita, muito álcool, muito café, muito ácido, muita pimenta e fatores emocionais. No Ayurveda, assim, tem uma coisa, quando você vai lá estudar, né, quando tem aula com os indianos, eles falam assim, né, tem, o que agrava o pita? Eles têm uma frasinha assim que eles falam: worry, hurry and curry. Isso quer dizer assim, preocupação. Então esse excesso de preocupação no pita, né? O pita é muito preocupado, muito o tempo inteiro focado, querendo fazer o melhor. Então worry, hurry, pressa, tá o tempo inteiro com pressa, querendo, né, tá atrasado, precisa fazer as coisas, nananã. E curry, ou seja, muitos condimentos, muito picante. Então esses elementos, o estresse emocional, a pressa, a falta de tempo, junto com uma alimentação errônea para o pita, isso leva para uma gastrite a longo prazo. Tudo bem? Estão me seguindo? Então, se a gente for ver, num geral, a gente tem... Vocês estão me seguindo, gente? Hoje eu falei, eu nem chequei com vocês, né? Vocês podem me dar um ok, médio, não tô... Repete alguma parte... Marcinha, ok. Sim. Tá tudo bem a explicação, gente? Bom, que bom te ver aqui. Legal. Legal. Tá, beleza. É porque eu falei bastante, então eu não sabia se vocês estavam me acompanhando. Show. Vocês... legal. Estão pegando geral, assim? Então, uma gastrite... Que bom, gente, legal. Fiquei preocupado, porque eu comecei a falar, a hora que eu vi, eu já estou há 45 minutos falando e não dei nenhuma conferida com vocês, né? Então, o geral de uma gastrite, ou seja, de um Amla Pitta, deixa eu só ver aqui o que o pessoal está falando. Sim, beleza. Ah, legal. Ótimo. Ótimo. Já vou falar da água morna com limão. Mas vamos só então, para a gente começar a entender, dar uma cara geral para isso. O que eu acho que já está bem claro, né? Eu tenho uma parede do estômago que tem que ser muito forte, tem que ter muito kapha, tem que ter a secreção não só de ácido, mas de outras, né, secreções que são de outras células de Brunner, né, que secretam. Aliás, eu adoro esse nome, né? Se chama células de Brunner, né? Meu sobrenome é Bruno, quando, né, a primeira vez, essa coisa de moleque, né? Primeira vez que você estuda, a célula chama Brunner, é as células do Bruno. Eu me senti super identificado, mas não tem nada a ver comigo. Enfim, são só essas coisas que você vai estudando e tem que se divertir quando a gente estuda, porque senão fica muito chato, né? Por isso que eu gosto também da gente fazer, né, aulas e estudos mais gostosos e não ficar aquela coisa bitolada e chata, né? Porque o estudo, na verdade, gente, é pra gente viver melhor, né? A gente tá aqui estudando para viver melhor. A gente tem que sair dessa coisa do estudo pesado, chato, obrigatório. Assim, na verdade, vocês estão aqui porque querem, né? Eu tô aqui porque eu quero. A gente tá, assim, tem que fazer de um jeito que seja gostoso. Então, às vezes você tá lendo um livro, é importante, né? A gente se divertir, dar risada sozinho, marcar uma coisa, mandar uma foto para o seu grupo de estudos ou para o nosso grupo, né, de Ayurveda, porque isso deixa tudo muito mais gostoso, né? Eu sinto que a gente tem uma impressão emocional e psicológica do estudo muito sofrido, né? Muito tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então não é isso que eu quero passar para vocês, assim, eu quero passar de um jeito que seja gostoso, que a gente possa dar risada e curtir e aprender mesmo, né? Assim, o que eu estou passando para vocês é muito profundo, mas isso não precisa ser chato. Certo? Estudar é vida. E estudar a vida, então, aí é mais vida ainda, né? Aí é... Porque, né, ela falou aqui, estudar é vida. Imagina quando você estuda a vida pelo Ayurveda. Aí é muita vida, né? Aí é vida na vida. Então, pra gente deixar isso de um jeito bem fácil, ó, parede do estômago não foi forte o suficiente, ou a gente ingeriu fatores que machucaram essa parede do estômago, e aí todo esse ácido começou a machucar, gerando inflamações, lesões, e mais para frente eu posso ter realmente buracos, né, úlceras, que isso entra dentro
do nosso organismo e é tudo que a gente não quer. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro aqui a fisiopatologia, quais são as causas principais. Eu não vou falar de medicamentos, né? Já teve gente que falou aqui do omeprazol e tudo mais. Não vou falar das ervas, porque amanhã a gente vai estudar quais são as linhas de tratamento para gastrite, para o amlapita. Tudo bem? Então hoje eu queria dar só assim o estudo da fisiologia mesmo, da fisiopatologia. Vocês pegaram? Querem fazer mais alguma pergunta? Né? Na verdade já está na hora da gente encerrar, mas vocês conseguiram pegar aqui toda essa formação da agressão na nossa parede do estômago? A Maíra está falando, quinta tem live de perguntas e respostas. Sim, quinta tem live de perguntas e respostas, gente. Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma pergunta... Muito obrigado, Andrés, você é 10. Obrigado, gente. Muito bom receber esse feedback assim, né? Claro, gostoso, né? Ser humano. Então... Gente, para quem chegou atrasado aqui e não conseguiu assistir ou quer assistir as outras lives, a gente vai organizar todas essas lives, vai estar disponível para vocês lá na Semana da Boa Digestão. Então, para quem não sabe, eu vou fazer uma semana só de boa digestão. O estudo da fisiologia da digestão e da visão do Ayurveda, né, de como fazer a terapêutica, como ter uma prática clínica na nossa digestão eficiente. E aí, como um material presente para vocês, para quem se inscrever lá, vai estar todas essas lives organizadinhas, em ordem, né? Então, quem perdeu aqui, se inscreve na Semana da Boa Digestão, no link que a Maíra botou aqui, ou vai lá no Instagram, é fácil de encontrar esse link. Maíra, se você puder colocar de novo aqui. E aí vocês podem assistir de novo, desde o começo, porque eu entendo que é muita coisa, né? Sim, no Instagram do Saúde Elementar, tá lá, né? E aí, ó, a Silene Zenun tá falando, eu escrevi, mas não recebi o e-mail. Tem que checar se vocês colocaram o e-mail direito, gente, pelo amor de Deus. Não me deixa maluco, senão eu tenho que tomar muitos adaptógenos para minha mente. Então, quem se inscreveu, tem que ver primeiro se vocês colocaram o e-mail direitinho lá, porque às vezes, né, a gente escreve, não, eu sei porque eu já fiz muito isso, andreasbruno@gmail. Não é Gmail, é Gmail. Então vê se colocaram o e-mail direito. E mesmo se vocês conferiram o e-mail, aí tem que ver a caixa de spam, tem que ver se não foi para algum outro lugar sem ser a caixa de entrada. E aí confirma, tem que confirmar. Então, gente, ó, para participar da Semana da Boa Digestão, tem que confirmar o e-mail, tudo bem? Que é um jeito da gente realmente ter certeza que vocês receberam, que vocês vão participar, porque senão também fica uma várzea, né? Então, põe o e-mail certo e confirma na caixa de entrada do seu e-mail. Legal, a Celebra tá falando, já estarei lá, Mariana. Que bom, gente! Adaptógenos pra mente, precisa. Em geral, a gente precisa, assim. Eu falei, né, na live de ontem, eu falei bastante sobre adaptógenos. Bastante não, um pouco. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Demais a gente estudar junto aqui. Se inscrevam lá na Semana da Boa Digestão para a gente olhar, né, todo esse tubo digestivo. E aí, é isso. Nenhuma pergunta, né? Podemos seguir nosso dia tranquilamente, em paz, com o conhecimento ayurvédico no coração e na mente. Amanhã, tratamentos para gastrite segundo a Ayurveda. Gente, tenham um bom dia. Adorei estudar com vocês mais uma manhã, muito gostoso. Então, um beijo, gente. Se cuidem. Valeu, Bom, Monielle, Marlene. Muito legal, né? Todo mundo que está aqui. É incrível, né? É incrível, assim, a gente tá, né? Em geral, a gente tem uma média de 100 pessoas estudando todo dia de manhã às 10 da manhã. Isso para mim é uma honra, né? É demais, assim, gente. Então, valeu, gente. Bom dia para vocês. Aproveitem. Amanhã estamos aqui novamente. Eu vou terminar aqui. Tchau.